Bom dia, sejam bem-vindos, né? Sejam bem-vindos a mais uma aula de português, hoje dia 28, faltam apenas, 3 dias para 2021. Mas, mesmo assim, eu gostaria de iniciar a nossa aula, né, com gratidão, agradecer a Deus por esse ano, apesar das dificuldades, mas tiveram coisas boas. Vocês passaram por situações difíceis, passaram, assim como cada um de nós em nossos lares, tivemos as nossas dificuldades, vocês em relação a abrir os vídeos, a questão da internet, a questão de um celular, a questão da falta de concentração e tantas outras. Sinto também por aqueles alunos que não tiveram nem essa oportunidade, às vezes, de ter esse pouquinho, né, de assim, um pouquinho de estar perto, mesmo assim, virtualmente, com vocês, colegas, e com os professores durante essas aulas remotas, certo? Mas todo aprendizado vem para poder nos fortalecer cada vez mais, certo? Tudo é como aprendizado, certo? Em nossa aula de hoje, iremos falar sobre regência verbal, regência nominal, que está no livro de vocês, no capítulo 15, certo? Que eu vou compartilhar agora com vocês. Pronto, então na página 216, entrando no clima de 2021, com Feliz Ano Novo, com estrelas, com tudo aquilo que vocês merecem virtualmente, certo? E bora lá, continuar. Pronto, regência. Então, pensemos o seguinte, vocês vão ter que, eu diria assim, o que seria essa regência? A regência seria o seguinte, são alguns verbos ou alguns nomes que pedem ou não pedem a preposição, e eles já passam pelo sentido, certo? Alguns verbos são alguns verbos especiais que, dependendo da situação do contexto, ele pede ou não pede uma preposição. Por exemplo, assistir o jogo ou assistir ao jogo? É muito comum vocês ouvirem dizer assim, eu assisti o jogo, assisti o filme, assistir, não é? Assistir o teatro, mas não é. O verbo assistir, no sentido de ver de presenciar, ele pede uma preposição. Então, esse assunto de regência está relacionado à questão de o verbo, né, e ao nome em relação à preposição. Então, aqui, o nome dá as relações de dependência que se estabelece entre um verbo e um nome, regência verbal, quando for verbo, quando for nome, regência nominal. Aqui é um exemplo aqui. Assistir ao jogo. Assistir é o termo regente, e esse verbo exige uma preposição, no sentido porque ele dá a ideia de ver presenciar. Então, esse aqui é o jogo, vai ser o termo regente. Então, são duas partes. O termo regente e o termo regente, ok? Então, aqui no caso, o verbo aqui é o termo regente. Se fosse um nome, termo, né, era regente, seria o nome logo depois. E aqui é o jogo, o termo regente, certo? Então, vamos lá. São duas partezinhas. Pronto, aqui. Os aqui, ele mora, implica, iremos. Os verbos aqui são os termos regentes, para concluir aqui. E os termos regentes são os complementos, certo? Então, os verbos termos regentes. Se for nome, os termos, né, termos regentes também, serão logo mais. E aí, os complementos, os termos regentes. Isso implica em mudança. Então, algumas pessoas dizem, isso implica em mudança. Vai implicar, não pede uma preposição. Você olha aqui, vai implicar, nós iremos ao passeio. Bora lá continuando, para ver algumas regras específicas. Olha aqui agora em relação a não verbo, mas relação ao nome aqui, Tenho muito medo de tempestades. Medo é o nome. Esse que é agência nominal. Aqui é o termo o quê? O termo regente. E de tempestades é o termo regido. Então, esse verbo aqui, aliás, o nome aqui, medo, ele pede uma preposição. Ok? Compreenderam? Então, quando for um verbo, regência verbal. Quando for um nome, regência nominal. Tudo relacionado à questão de ter ou não ter uma preposição. Vamos lá, continuando. Só que os nomes, eles pedem, se não ver os nomes que eles pedem preposição, na verdade. Já a parte de verbo está relacionada ao sentido, ok? Bora lá, continuando. Então, vamos lá, algumas tendências, né? Tendências de regência verbal no uso da língua. Pronto. O verbo assistir, que vimos há pouco. Pronto. Então, veja só. Três sentidos: pertencer, ver e cuidar. No sentido de pertencer, ele pede a preposição. Aqui, o direito de informar, assistir ao chefe, pertencia ao chefe, né? A informação do passarista, aqui, é direito dele. Então, assistir ao chefe. De uma preposição aqui, igual, que é a junção da preposição a, mais aqui o O. A mesma coisa aqui, o sentido de ver, de presenciar. Assistimos ao concerto, assistimos ao filme, ao teatro, ao jogo. Não é assistir o jogo, é ao jogo. Mas é muito comum, né, nós ouvirmos essa expressão, né? Pronto.
Cuidar. O médico assistiu ao paciente? Não, assistiu o paciente, porque se assistir no sentido de cuidar, de dar assistência, então não pede a preposição, por isso que é VTD, verbo transitivo direto, ele não pede a preposição, ok? Pronto. Vamos verbo visar. O visar, ele, veja só, no sentido de mirar, certo? Ele não pede a preposição. O caçador visou o coelho, visou o alvo, certo? A gatinha visou, né? Visou o garotão lá, então, sentido de mirar, de observar, então, ele não pede a preposição. Aqui, ó, o gerente visou o cheque, visar quer dizer como se tivesse visão conferência, então, ele não pede uma preposição, né? Ele visou o cheque, ele assinou, ele passou o visto, fez uma conferência, na verdade. E visar, no sentido de querer, de desejar, ele pede a preposição, ele visa ao cargo, ele desejou ao cargo, não ele visa o cargo, ele visa ao cargo de chefia, ao cargo de presidência. Aqui o verbo aspirar, no sentido aqui, ó, de dissolver, aspiramos seu perfume. Então, esse absorver, inspirar, ele não pede a preposição. Agora, se fosse de querer alguma coisa, pede a preposição aqui. Aspiramos à aprovação de 2020, né? Aspiramos, de desejar, de almejar, né? Aspiramos, né, a um ano maravilhoso em 2021. Então, se desejar, então pede a preposição. Tá certo? Veja que está com acentinho grave aqui, que é a junção dos dois, né? Posição mais o aqui. O verbo esquecer e lembrar. Se ele te vier com pronome, uma colocação pronominal, ele pede uma preposição. Tá certo? Diz assim, olha, esqueci-me do seu nome. Pronto, esqueci-me do seu nome. Aqui, ó, me tem a preposição, então, do seu nome. Agora, esqueci o nome. Como eu não usei o pronome aqui, ó, esqueci o seu nome, como eu não usei um pronome antes, então, normal, verbo transitivo direto. Se eu colocar um pronome, verbo transitivo indireto, certo? E aqui temos também o verbo querer. No sentido de estimar, ele pede a preposição. No sentido de aprender a desejar, ele não pede uma preposição. Então, vai para a questão do sentido, tá certo? E bora lá continuando. Pronto. Então, forma incorreta, não é assistir o filme, correto é assistir ao filme. Chegar, o verbo ir, não é chegar no. Chegar ao estado, né? Ao estado do Sergipe. Ir no banheiro? Não. Ir ao banheiro, certo? Não diga no, então, tem aqui, quem vai aqui a algum lugar. Então, não é no. Aqui, é estar de greve? Não, estar em greve. Aqui são alguns exemplos. Esquecer, lembrar de alguma coisa. Aqui tem aqui, olha. Não tem a preposição, certo? A não ser que for pronominal, ok? Pronto. Aqui, lembrar algo, certo? Agora, se tiver aqui, tá vendo, ó? O pronome. Então, lembrar-se de algo. Por isso que é a preposição, por causa do pronome. Como eu coloquei lembrar-se, não é lembrar-se algo. Lembrar-se de algo. Se eu usasse apenas lembrar algo, aí tudo bem. O verbo obedecer, desobedecer, ele pede a preposição. Aqui, ó, desobedecer a alguém. Eu desobedeço aos meus pais, né? Não desobedeçam, não, certo? Obedeço às regras, aí vai. Preferir este mais do que outro? Não. Dizer assim, eu prefiro mais português do que matemática, ou então prefiro mais matemática do que português, tal. Não é preferir mais do que, prefiro isto, aquilo, ó. Prefiro português a matemática, ou prefiro matemática a português, certo? Então, são dois exemplos que eu passei agora. Prefiro uva a maçã. Não prefiro mais uva do que maçã, não. Prefiro uva a maçã. Prefiro trabalhar a estudar, certo? Não é repetir dia, repetir dia, repetir o ano. Responder alguma coisa, não. Ele pede uma preposição, ele vai responder a alguma coisa, né? Respondi, né? A atividade, né? Então, pede uma preposição. Olha lá, continuando que sentar-se em, quer dizer, próximo a, não pode aqui, olha, sentar-se em, não pode aqui, olha, sentar-se a, simpatizar-se, quando tem aqui, não pode usar essa colocação pronominal, né? Eu simpatizo com você, eu antipatizo com você. Então, não é antipatizar-se, né? Eu me antipatizo com você, não, antipatizo, né? Antipatizo com você. Por essa colocação pronominal aí, ok? Pronto, e bora lá, continuando. Então, isso aqui eu já coloquei em relação ao meu preferido, certo? Não é só uma retomadazinha, mas eu acho que deu para poder compreender. Qualquer coisa, vai lá no WhatsApp, manda uma mensagem e vamos lá. Minha gente, a aprendizagem se constrói a partir de leituras,
suas, não somente as minhas leituras para poder dar essa aula, não é só assistir aos vídeos, mas também a música, viu? Isso é aprendizado, e muito mais agora nessas aulas remotas, na verdade, que foi uma decisão que cada um tomou na construção desse ano letivo, nessa busca em assistir aos vídeos, em pesquisar, em ler, em tirar dúvidas, isso é construção, tá certo? E a regência nominal está relacionada com o nome, são os nomes que pedem algumas preposições, certo? E pela própria fala de vocês, irão perceber se ele pede ou não pede uma preposição. Estou adepto a quê? Alheio a tudo isso. Ansioso para. Ansioso pode usar para, por, hoje, depende da construção. Vou virar algumas aí, certo? Feliz, favorável a. Então, tudo isso aqui está no livro de vocês. Vão lá também, viu? Façam essa sua leitura, esse contato também de vocês, para que possa, né, ver se compreendeu de fato ou com a minha explicação e qualquer coisa, estamos, né? Estou aqui do outro lado para poder tirar a dúvida de vocês. Vamos aqui uns exemplos de registro nominal com o nome amor. Veja, tem amor a seus livros aqui, do A. Meu amor pelos animais me conforta. Aqui foi pelos. Cultivemos o amor da família, o amor para com pátria. Então, todos usados o amor, mas com preposições diferentes do ponto de vista da construção, do ponto de vista do sentido, certo? Então, são algumas, né, o nome amor, ele dá essas possibilidades dentro da construção. Okay? Aqui ansioso, estou ansioso de novas paisagens, estava ansioso por vê-la, estou ansioso para ler o livro. Então, dependendo da frase da construção, você vai vendo qual é a melhor preposição que vai, eu diria que vai construir, ficar bem nessa construção, ok? Pronto. Estou apto a ou para, pode ser. Apto a ou apto para. Estou apto a trabalhar ou apto a estudar. Joana está apta para desenvolver suas funções. Então, é a construção que vai ver, né? Irá definir a preposição mais adequada. Isso é natural de você, na verdade. Não precisa decorar essas regências nominais. É só do ponto de vista de vocês observarem. E a regência verbal, olhar para o sentido daquele verbo, naquela construção, tá certo? E a nossa atividade 17, certo? É pelo, né, o Google Forms, irá enviar até o 30 de dezembro, certo? Estou ultimamente fazendo atividades por Google Forms, porque fica mais fácil acompanhar, até ver os acertos de vocês, para poder a questão da questão dos conceitos que serão dados nas notas de vocês, certo? Então, é muito, muito importante que vocês façam com coerência, vocês leiam atividades, as atividades próprias de vocês são de poucas questões. Então, veja só, faça com consciência, faça com, eu diria assim, com responsabilidade também, porque isso é aprendizado na verdade, tá certo? E até o nosso próximo, assim, até o nosso próximo encontro, na verdade, um feliz ano, né? Ano novo, que está se aproximando, faltam apenas 3 dias, iremos nos encontrar em 2021, certo? Teremos aula na quarta ainda, certo? Mas, assim, do ponto de vista da construção de vídeo, de aula em si, certo? É segunda-feira. Quarta-feira é mais para a questão das interações. E, minha gente, olha, valeu, viu? Eu gostaria de deixar, assim, olha, um abraço, assim, bem, bem apertado. Muito obrigada, assim, pela parceria, certo? E vocês ainda que não estão, assim, envolvidos, né? Ainda é tempo. Sempre é tempo de recomeçar, sempre é tempo de amar, sempre é tempo de abraçar com as palavras, com amor, com um sorriso, com um olhar. Viu? Sabe disso, olha, valeu assim, né? Valeu a pena e agradecer. Estamos finalizando, mas estamos finalizando com amor. Tenho certeza que quem cuidou, né? Quem fez de tudo para poder assistir às aulas, mandar as atividades em dia, foi por amor. Por amor, não é? Assim, cuidado também, cuidado consigo mesmo, que é muito, assim, muito importante. Certo? Um grande abraço. Bem assim, bem apertado, assim, do coração, tá certo? Tchau para vocês.